reencarnação é a oportunidade abençoada que temos de voltar a esse planeta para corrigir o mal que causamos, ao passo em que aperfeiçoamos a nossa moral frente às atribuladas mazelas que carregamos em nosso ser. Tantas são estas mazelas que ficaria impossível descobri-las e corrigi-las em apenas uma existência na matéria. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Quando eu cursava o ensino médio, o professor de filosofia nos propôs um desafio: desenvolver e apresentar um trabalho de comparação entre o filme Matrix e o mito da caverna. O mito da caverna fora escrito por Platão, um filósofo socrático. Bem, eu comecei a trabalhar muito cedo, e no colegial eu trabalhava muito. Eu lembro que minha carteirinha escolar tinha poucos carimbos de presente. A maioria era de segundo horário. Eu trabalhava com meu pai, a gente chegava em casa geralmente à noite. Enfim, não tive o tempo certo para dedicar àquela tarefa. Então, resolvi copiar algum resumo da internet e pronto. Mas, no dia de entregar o trabalho, veio a surpresa. A parte escrita valia apenas a metade da nota. A outra metade seria avaliada na apresentação do trabalho. Aí você vê um problema em se chamar Alan. Porque quando você vai apresentar trabalho, geralmente começa por ordem alfabética. E como o Abel tinha faltado naquele dia, o primeiro a apresentar o trabalho seria eu mesmo. Confesso que, além de não ter lido com atenção o mito da caverna, eu nem havia assistido ao filme Matrix. Então, quando eu comecei a apresentar, todo desconcertado, eu me referi ao personagem Neo, que é o protagonista da história, do filme, como se fosse Neo. Eu não sabia como pronunciava, porque eu não tinha assistido o filme Matrix. Acredito que ainda li Neo por conta que na época existia um celular da Gradiente que tinha um modelo com o mesmo nome. Você lembra? O professor percebeu que eu não tinha ideia do que eu estava lendo no meu trabalho. Ele interrompeu um dos maiores micos que eu estava pagando em público e, com muita educação, me propôs no fim da aula: Alan, você faz o trabalho, você pesquisa e eu vou remarcar a data para você se apresentar. Depois disso, imprimi o mito da caverna e duas coisas me motivaram a carregá-lo impresso debaixo do braço, para onde eu ia. E sempre que tinha oportunidade, eu lia, eu relia, refletia. Uma delas foi a oportunidade que o professor me deu por conta de confiar que eu realmente não havia feito a tarefa da maneira certa, porque realmente eu estava trabalhando muito. E a outra foi a vergonha imensa que eu fiquei, não da turma ter rido de mim, o que já era bastante comum, mas sim de tentar ludibriar o meu professor. Uma pessoa que eu sempre tive, ainda tenho muita admiração e respeito. Com o mito da caverna impresso, eu passei a ler e me interessar muito por ele. E o filme Matrix, que fazia parte do trabalho, eu passei a assistir quase que todo dia, a fim de rever alguma cena que eu poderia ter deixado passar, mas que se encaixaria no meu trabalho de comparação com o mito. Quanto mais assistia ao filme, mais me interessava pelo mito. E quanto mais lia o mito, mais me interessava pelo filme. Não sabia eu, na época, que o tal mito da caverna teria também ideias similares ao do próprio Espiritismo, estando inclusive Sócrates e Platão presentes no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, como precursores
da ideia cristã e da ideia espírita. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, existem algumas passagens como: examinando a maioridade espiritual das criaturas, enviou-lhes o Cristo. Mas antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Entre os espíritos citados, se destaca a figura de Sócrates, cujo pensamento, na Atenas antiga, teve tamanha relevância que até hoje reverbera na sociedade contemporânea. Se você conhece o mito da caverna, sabe do que eu estou falando. Mas se você não conhece ainda, não se preocupe. Eu vou tentar sintetizá-lo, resumi-lo aqui no próximo capítulo da nossa minissérie Reencarnação. Aguardo vocês aqui amanhã. Obrigado por seguir o Fé. Fiquemos todos em paz.